Onde é que se vê? 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 Palavras para quê? Já toda a gente sabe onde é que se vê. A emoção do desporto está aqui e já todos sabem onde é que se vê. Onde é que se vê? É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. Adere já na tua box. Olá Leões, mais um Leão de Sofá. Hoje estamos aqui com um novo Leão nesse sofá, Ricardo Barbosa, bem-vindo. Olá, obrigado por me receberem neste vosso espaço. É um prazer estar aqui e poder convosco falar um bocado sobre um amor que nós temos em comum, que é o Sporting. É isso, e também já agora o Leão habitual, Ângelo, olá. Olá Mário, olá Ricardo e olá Leões. E vamos aqui já diretos à 24ª jornada, voltamos a enfrentar uma equipa da parte de cima da tabela classificativa. Na jornada passada enfrentámos o 6º colocado, essa jornada o 7º, Estoril Praia, que entrava nessa jornada, sendo o 4º melhor ataque da Liga à frente do Futebol Clube do Porto. Rui Borges repete o 11 face ao último jogo, com Pote no banco. Ângelo. Sim, o Sporting está aqui numa sequência de jogos bastante exigente. Jogo no Dragão, depois o jogo com o Famalicão, agora o jogo com o Estoril, Taça de Portugal, Braga, Champions. Estamos aqui numa sequência bastante complicada. Até agora está a correr bem, diria eu. E o Sporting acho que acabou por tornar um jogo potencialmente difícil contra uma equipa, como tu disseste, que marca bastantes golos. Entrou nesta jornada com mais golos marcados que o Porto. Teve aquele precalço com o AVS, permitiu ao AVS a primeira vitória no campeonato, que foi um bocado chocante, diria, mas é uma equipa que pratica muito bom futebol, e o Sporting acho que teve o mérito de, entre aspas, resolver o jogo relativamente cedo, aos 17 minutos estar já a vencer por 2-0. Acho que traumatizou ali um bocadinho a equipa do Estoril. Uma excelente exibição nesses primeiros, diria, 25, 30 minutos do Sporting. Muito mandões no jogo, muito dominadores, como fomos com o Famalicão, com o Moreirense. Neste jogo, felizmente, conseguimos chegar ao golo cedo, aliás, aos golos cedo, o que tranquilizou também bastante a equipa. Depois acho que ali na segunda parte, embora o Sporting nunca tenha perdido, a meu ver, o controle do jogo, há ali uns momentos em que há algum desequilíbrio, diria. Lá está, não tendo perdido o controle, acho que a linha defensiva do Sporting deu bastante espaço à equipa do Estoril para aparecer e teve algumas situações, não diria perigosas ou até clamorosas de marcar, mas teve bastante chegada à área. Mas a justiça do marcador acho que não está sequer em causa. E agora destaque também, para terminar, o último golo, o terceiro golo. Acho que é um daqueles momentos que parecem escritos, né? Parecem ficcionados. Na semana em que sai o documentário do Nuno Santos sobre o comeback do Nuno Santos, em que o Daniel Bragança, também pelas lesões muito parecidas que teve ao Nuno Santos, é uma parte muito importante nesse documentário, fechar a partida com aquele golo, o golo do Bragança assistido pelo Nuno Santos. Acho que é mesmo daqueles momentos guionados que parecem por uma série da Netflix, e foi um momento muito bonito para acabar a noite em Alvalade. Sim, sem dúvida. E Ricardo, o que é que tens a dizer dessa vitória frente ao Estoril? Bem, eu acho que acabou por ser um jogo tranquilo, até talvez mais tranquilo do que seria de esperar. Eu concordo com o que o Ângelo disse. A verdade é que estamos a ganhar 2-0 logo aos 16 minutos. Pronto, tranquilizou muito a equipa, tivemos uma boa entrada. E depois foi mais uma tentativa mais de gestão do que propriamente de ir à procura do terceiro golo. Porque acho que ontem, pessoalmente eu cheguei ao final do jogo e pensei, bem, hoje correu tudo bem. Porque efetivamente não houve lesões, não houve grandes confusões, a equipa no seu todo jogou bem. Depois houve aquele terceiro golo que eu acho que foi mesmo a fechar com chave de ouro, com dois jogadores que têm sido tão fustigados por lesões graves. E pronto, acho que correu tudo bem, e estamos numa sequência de jogos muito complicados. E agora, os dois próximos então vão ser super complicados, com equipas muito complicadas também. Mas correu tudo bem. E acho que temos mais uma demonstração, tal como disse o treinador de Moreirense a semana passada, somos a equipa que melhor joga em Portugal. Sim, e falaste aí do Acho que estamos Moreirense, muito... e o Moreirense também, tal o Moreirense e o Estoril são duas equipas que
querem jogar futebol. Isso acabou por ser bom para nós, mas também é bom para o campeonato português. É bom para nós no sentido em que abrem mais o jogo e acabamos por conseguir superiorizar-nos de certa forma, mas é muito bom para o campeonato português houvessem mais equipas como o Estoril, como o Moreirense, até mesmo o Gil Vicente essa época, né? Que nos complicou muito a vida, infelizmente, em Barcelos, mas é uma equipa que pratica muito bom futebol e por aí também acabam por ter mais dificuldades de querer equilibrar o jogo com o Sporting. Claro que não conseguiram, mas tentaram discutir o jogo, mas é isso, de facto foi um bom jogo do Sporting, onde correu, também concordo com o Ricardo, correu tudo bem. Destaques, Ângelo. Eu como MVP coloquei o Jenny Catamo, embora não tenha nenhum golo nem nenhuma assistência neste jogo. Acho que foi aquele jogador que ao longo dos 90 minutos esteve sempre melhor. Por exemplo, falando do caso do Suárez, é verdade, tem um bis e, entre aspas, resolve o jogo muito cedo, mas são 2 golos de finalização, embora o segundo golo tenha ali um gesto técnico bastante interessante, mas é recepção e remata a baliza, portanto não acho que tenha estado tão ligado assim no jogo quanto isso. Enquanto o Catamo esteve endiabrado, tem sido, a meu ver, o melhor jogador do Sporting nos últimos tempos, em termos médios. Depois coloco, e bem-vindo de volta, Sr. Morton, coloco o Yulman. Acho que finalmente vimos o nosso capitão mais perto do nível que nos tem habituado. Fecha o jogo com uma assistência, uma excelente assistência para o segundo gol do Suárez. Coloco também o seu companheiro de meio campo, o Morita. Acho que esteve igual a si próprio. É aquele jogador que, como se costuma dizer de vários jogadores, nunca joga mal. Também nem sempre sobressai, mas é um jogador que está praticamente sempre bem. Neste jogo juntou ali à sua habitual calma e critério a gerir os tempos do jogo. Mostrou ali alguns pormenores muito interessantes, nomeadamente passos em progressão, que não é tão comum ver no Morita, e neste jogo apareceu em vários momentos. E depois, embora tenha dito que os lances dos golos sejam lances mais de finalização, tem obviamente que colocar o Suárez, porque um bis é sempre um bis, e o segundo golo é de um recorde técnico bastante interessante, para não dizer mais. Recepção com o pé esquerdo e logo de seguida a finalização com o direito em trivela, com a bola ali a meia altura, portanto tecnicamente é um golo muito bonito e resolve, lá está, o jogo bastante cedo. Continua com uma época de estreia que eu acho que nem o próprio imaginava que ia ter, e está a ser sem dúvida até ao momento o MVP da temporada. Muito bem. Ricardo, quais são aí os teus destaques? Bem, como MVP tive que dar ao Suárez. Não acho que ele tenha feito um grande jogo, mas a verdade é que ele é um matador e fez 2 grandes demarcações logo no início do jogo que ajudaram imenso a desbloquear o jogo e a tranquilizar os jogadores de Sporting. Ele parece um bocado trapalhão às vezes, até parece que falha os golos mais fáceis, mas este registro de 22 golos no campeonato em 24 jogos é de assinalar. E as pessoas gostam muito de fazer comparações, que valem o que valem. Supostamente o Gyökeres só tinha 18 golos até esta fase, só, entre aspas. Mas pronto, o Suárez tem sido um jogador também, parece que é de ferro, que corre o jogo todo, tem estado sempre disponível, e por isso acho que merece ser o destaque neste jogo. Para além do Suárez, eu tive aqui a dúvida até um bocadinho a escolher os destaques, porque eu acho que houve uma série de jogadores que estiveram bem. O Jenny Catamo, como disse o Ângelo, também está numa forma muito boa e ontem voltou a estar bem. O próprio Morton também fez uma grande assistência, o Trincão. Mas eu que ia também falar no Morita. A verdade é que me parece que é um jogador que parece revigorado. Talvez aquela questão mental que o estava a afetar esteja pronto, resolvida. E a verdade é que isso acaba por afetar também a parte física, porque ele volta e meia faz ali uns picos, umas corridas, e uma pessoa até pensa, ele ainda se está a esticar e ainda pode dar a geneira. Mas a verdade é que ele, com a inteligência dele, tem jogado muito bem. E aliás, até acho que é por isso que também o João Simões, que é um jogador que eu aprecio muito, não tem jogado tanto. E tenho pena que o Morita provavelmente saia no final do ano e a custo zero. Mas pronto, isso são outras questões. E o meu outro destaque positivo vai para o Diamante, porque eu acho que foi um jogador que nos fez
imensa falta quando esteve na CAN. É um central imponente, tem características que acho que nenhum outro jogador no Sporting tem. Até uma nota de cómica, ele no estejo do gol do Bragança no fim, ele levou literalmente o Nuno Santos ao colo. Ele é mesmo um poço de força. E o ano passado teve ali algumas, como algumas pessoas chamaram, de paragens cerebrais, que o levaram a levar ali alguns cartões. Acho que até foi expulso, se não me engano, com o Aves o ano passado. Mas este ano ele parece estar muito mais maduro, mais tranquilo, não reage tanto a provocações. E aqui neste caso também tenho um bocado de pena, porque eu gosto muito do Eduardo Quaresma e ele não tem tido hipótese. Mesmo o Inácio também tem jogado bem, por isso. Mas pronto, são estas os meus destaques Ok. positivos. Os meus destaques positivos, eu tenho 3, começo aqui pelo MVP, também do ao Luís Soares, mais 2 golos, o segundo realmente é muito bom, grande recepção e finalização. E tem aqui uma informação que ele desde novembro de 2025 fez 20 jogos, marcou 21 golos, é impressionante. O Soares tem marcado. Depois ao Yulman, também concordo contigo, grande jogo do Yulman a nível defensivo e na qualidade de passe, falha apenas 3 passes e tem aquela assistência incrível. E depois dou ao Maxi, sempre em alta rotação, muita intensidade, e tivemos ali um cheirinho de Maxi e Nuno Santos naquela ala. Eu não queria ser o adversário. Houve ali Não queria jogar do lado eles, direito, sim. no final do jogo, onde eles estavam ali a protestar para o árbitro, que eu parti-me a rir. Mas de facto, pá, é complicado ter que levar ali com o Maxi e Nuno Santos. E são esses os meus 3 destaques positivos. Eu não tenho negativos, suponho que também vocês também não devem ter, não é? Eu também não tenho, não. Ricardo? Eu por acaso, lá está, quando pensei na questão dos destaques negativos, já acho até que é um bocado injusto Ok. eu dar destaque negativo a algum jogador, mas eu às vezes fico com aquela sensação, pronto, do nosso patinho feio, o Fresneda, e houve lá um lance em que ele levou amarelo porque se picou ali um bocado com o jogador do Estoril Sim. e pronto, se tivesse de dar um destaque negativo acho que daria ao Fresneda, porque acho que continua um bocadinho a faltar qualquer coisa, não sei. Há ali qualquer coisa que não funciona a 100%, mas pronto. Muito bem, muito bem. O Fresneda tem tanto azar que nesse lance que estavas a dizer, o primeiro a picar-se foi o Rui Silva e quem leva a amarelo é o Fresneda. Exatamente. Estão lá vários jogadores, até o Diomande e tudo, Sim. e eu na altura até receei que o Diomande, que eu acho que é mais propenso a levar cartões, que eu pensei, ele vai levar cartão aqui e depois pode fazer falta. Mas Sim. nessas, olha, felizmente foi o Quaresma, ou foi o Sim. Fresneda. Não, mas o Fresneda, por acaso, também em defesa aqui do Fresneda, foi um jogo até minimamente aceitável. Sim. Nível. Não Sim, vou sim, dizer sim. que foi um grande jogo, porque, enfim, foi um jogo aceitável para mim e portanto, até é injusto estarmos aqui a Sabes falar. o que é? Que é a pressão de estar a ser desejado pelo Arsenal. Ah, claro. É aquela isso que o está a enervar. Não, mas a questão é que eu acho que ele não comprometeu, mas também não me acrescentou muito. É mais por aí. Sim, é Acho verdade. que parece Mas que falta ali sempre qualquer coisa. claro, Não isso eu acrescentou concordo. muito. Só que é aquela coisa, nunca se espera muito do Fresneda. Um jogo aceitável é um jogo muito bom. Mas Sim, ontem não teve mal. não acho que tenha estado mal, de facto. Mas pronto, é isso sobre esse jogo. Vitória em casa diante do Estoril. Leões, vamos aqui até às eleições do Sporting de 2026. Vamos olhar aqui para os 2 candidatos. Vamos começar aqui pelo candidato Bruno Sá, Bruno Filipe Paes Soares Coelho. Sorreluz, mais conhecido por Bruno Sá, tem 45 anos, é de Lisboa. Segundo informações presentes no seu site, é formado em jornalismo e comunicação, tem o curso de treinador UFAB nível 2, foi atleta de basquete e ginástica do Sporting, fundou a Academia Basquete Lumiar, foi estagiário na formação do Sporting e olheiro, também já foi membro da claque Juventude Leonina. Hoje é conhecido pelo seu restaurante, Cantinho do Sá, com o nome em homenagem ao Ricardo Sá Pinto e com a referência ao Cantinho de Moraes, o mítico golo na Taça das Taças. Candidatura de Bruno Sá, intitulada É Possível, apresenta-se como uma candidatura e passa a citar de um Sporting de sócios e não de clientes, fiel ao seu ADN, com rumo, identidade, ambição e que pretende reunir a família sportinguista. Bruno Sá apresentou 20 medidas imediatas, não vamos passar por todas, eu recomendo que quem não viu passe pelo site brunosapresidente.pt para poderem ver atentamente todos os pontos do programa. Eu vou pedir que vocês mencionem desses 20 pontos aqueles que vos saltaram à vista positivamente. Ângelo. Bom, pelo lado positivo, se calhar começo por aquele mais rápido, porque eu acho que também
também faz parte do projeto de Frederico Varandas, que tem a ver com a modernização da academia. Acho que é importante, e depois de termos dado estas melhorias gritantes no estádio, acho que o próximo passo deveria de facto ser a academia, e é com agrado que vejo isso no programa do Bruno Sá. Depois, falar também um pouco da atenção, por assim dizer, que Bruno Sá quer dar à parte do desporto feminino, das modalidades femininas do Sporting. Acho que é importante porque houve um desinvestimento claro nesse setor no clube nos últimos anos, e basta olhar para as modalidades femininas. O Sporting não está na luta pelo título em praticamente nenhuma, para não dizer nenhuma, modalidade feminina, e isso é preocupante, e acho que deveria ser algo encarado com alguma urgência para mudar no futuro a curto, médio prazo. E depois aquele que para mim é o mais gritante, e que já falei aqui várias vezes sobre isso no podcast, confesso que é um pouco uma coisa particular minha, até pela minha experiência profissional, por assim dizer, mas para mim é chocante como um clube que ultimamente tem investido tanto e bem em modernizar-se, volto a falar do estádio, e também um investimento muito grande naquilo que é a marca, o branding do Sporting, quer a nível nacional, quer internacional, e aqui em jeito de brincadeira já chamamos grandes estrelas de Hollywood a verem jogos do Sporting em Alvalade, e fazemos uma grande promoção sobre isso. Para mim é incompreensível, e chega a ser chocante ver o estado em que o site do Sporting está. O facto de não termos uma aplicação nativa mobile em 2026 também é algo que me surpreende, e que é ainda mais gritante face à fraca responsividade do site do Sporting para se adaptar a dispositivos mobile, tipo telemóveis, a tablets, etc. Entrar no site do Sporting é fazer uma viagem no tempo para 2004 e ver um site que é lento, que é pouco útil, que não tem praticamente nenhuma área de interesse. Eu acho que isso devia ser revisto ontem, e portanto, sendo uma coisa que está no programa do Bruno Sá, agrada-me bastante. E também falar da aplicação mobile, que aparentemente Bruno Sá notou a falta que é notória, a falta de uma solução de mobilidade para os sócios e para quem tem bilhetes para jogos. Por exemplo, alguém que tem Gamebox e que não possa ir ao jogo por algum motivo, conseguir disponibilizar o seu bilhete a outra pessoa. Acho que isto é uma coisa básica. Isso já foi criado, hoje, não é? Depois não sei o que é que se passou, não é? Foi criado o Gameback, não sei o que é que se passou com isso. E onde é que ele está? Não sei, mas ele foi criado. Certo. Para mim não consigo perceber, e não me parece ser algo, pelo menos no projeto de Frederico Varandas, algo que esteja a ser visto como prioritário. Isso preocupa-me imenso. Sim, eu percebo. Só aí uma questão. Falaste do desinvestimento no feminino. Eu posso falar apenas no futebol feminino. Eu não acho que tenha a ver com desinvestimento. O futebol feminino tem tido investimento. A questão é mais estratégico. O plano, parece-me a mim que não há nenhuma ideia. Certo. A nível de investimento, eu não concordo. Há investimento. Nós temos boas atletas. Sim, pode não ser só investimento, sim. É um plano estratégico. No futsal houve. Exatamente. No futsal feminino houve. Em alguns casos é investimento, noutros casos, concordo, noutros casos é 100% falta de visão de um projeto a médio e longo prazo. Sim, lá está. Se calhar não tem tanto a ver com investimento, tem a ver mais com planeamento, diria eu, da parte feminina, que realmente eu aí concordo. E Ricardo, quais são aqui os pontos positivos para ti? Bem, eu tenho aqui alguns pontos positivos do que vi aqui nas medidas no programa eleitoral do Bruno Sá, que coincidem um bocado até com os do Ângelo. Aqui é o terceiro e quarto ponto das medidas que estão no programa dele, que fala. Ele diz reunião imediata com núcleos e com os grupos organizados. Eu não sei se é uma reunião imediata, mas a verdade é que eu acho que, se calhar até principalmente com os núcleos, eu frequento alguns núcleos, e o núcleo aqui até é da minha cidade, e acho que realmente falta ali alguma ligação entre o clube e os núcleos, a direção e os núcleos, e mesmo até, agora temos um bom exemplo, que é este exemplo agora das eleições, que vemos outros clubes que conseguem, que nos seus núcleos ou casas consigam votar, nós não conseguimos. Eu acho que realmente há, e é uma das questões que eu acho que o Bruno Sá
fala muito e tem alguma razão desta ligação aos adeptos e aos sócios ser assim mais forte. Depois também a questão das obras na academia. Pronto, eu acho que a academia de Sporting durante algum tempo foi a menina dos nossos olhos e acho que merece que sejam feitos melhoramentos e melhorias tal como foi feito no estádio. Depois também a questão da app e do website. No meu caso em concreto, eu por acaso não sou tanto desta área. O website, para mim que sou leigo, não me parece assim tão mal, a não ser, claro, na questão da compra de bilhetes. Essa parte realmente é muito complicada, mas a app pronto, é uma app completamente arcaica. Eu até há uns tempos nem tinha noção que ela ainda existia. Acabei por eu usar para tentar comprar uns bilhetes e foi muito complicado. E depois também a questão do desporto feminino. Vocês já bocado estavam a falar também na questão do investimento, não sei tanto falta de investimento, mas ele também diz retomar a aposta no desporto feminino. E eu também não sigo assim tanto o futebol feminino, vou seguindo quando posso. E realmente parece que ao longo dos anos temos vindo, não sei, deixámos-nos ficar ali no segundo lugar, não damos assim tanta luta ao habitual campeão, infelizmente. E este ano parece-me outra vez que as coisas vendemos muitas jogadoras, não sei, parece que também realmente há Sim, é ali verdade, mas ó, Ricardo, eu acompanho bastante. Esse ano, infelizmente, tenho visto menos, mas não tem a ver por aí, porque com investimento, pelo menos, que nós contratamos várias jogadoras com qualidade, montamos bons plantéis, só que depois as coisas não acontecem. E tu olhas para o Benfica tem uma base no futebol feminino já muito bem estruturada e por isso vai ganhando mesmo sem jogar bem. O Benfica não. A equipa de futebol feminino do Benfica nem joga grande coisa, não pratica um futebol deslumbrante. Ainda agora foram eliminados, acho eu, não foi? Da taça, uma coisa assim do género. Tenho ideia, Sim, pelo creio que sim. Torriense. Mas lá está, Sim. mas vai sendo suficiente. O Sporting tem boas jogadoras. Depois eu não percebo muito bem o projeto, porque lá está, às vezes contratámos boas jogadoras que tínhamos uma guarda-redes, tínhamos duas boas guarda-redes, sai a guarda-redes principal, uma suplente, que era uma boa suplente, sai logo a seguir, também não consegui entender, ou seja, é um bocado por aí, não entendo, mas ou seja, a nível de contratações, fazemos boas contratações, depois eu não percebo a gestão da equipa, mas não é tanto a ver com investimento, que às vezes fala-se muito no futebol feminino, fala-se, é preciso investir mais no futebol feminino. Eu não vou tanto pelo dinheiro em si, é mais o planeamento que me parece que a equipa anda ali um bocadinho ao sabor do vento, metem para ali jogadoras, boas jogadoras, mas depois não se percebe muito bem o que é que se quer fazer. Mas de resto, concordo. Ok. Os meus pontos positivos, eu concordo com esse aí também, já agora. Esse quarto ponto da reunião imediata com os núcleos eu subscrevo, era importantíssimo. Também sou aqui um adepto do Norte e também sinto isso que estás a falar, os núcleos um bocadinho abandonados pelas direções do Sporting. Não é exclusivo dessa direção, é um problema que já vem de trás, infelizmente, mas era importante. Depois eu vou aqui ao ponto 1, a criação do gabinete do provedor de sócio. Eu acho que era uma boa ideia ouvir propostas, sugestões e queixas dos adeptos, dos sócios. Acho que é um ponto interessante. Depois gostei também do 16º, a remodelação urgente das instalações sanitárias e bares dos lugares superiores. Também me parece importante. E achei bastante interessante o 20º, a criação da casa do atleta. Parece-me também um ponto bastante interessante. De resto, também concordo com os vossos. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, ou se não, Ângelo, passava para ti e para... Agora, no sentido negativo desses 20 pontos, o que é que tens a destacar? Sim, eu vou também começar por aquele que eu acho que é, dentro dos negativos, aquele que eu acho que é mais fácil de discutir, e depois vou aos outros que eu acho que para mim são os mais gritantes e que vou entrar aqui um bocadinho, entre aspas, em rota de colisão convosco, já vão perceber porquê. Então, o primeiro negativo que eu realcei tem a ver com aquela ideia do scouting, embora eu, em tese, obviamente concordo que o scouting é algo que é extremamente importante num clube da dimensão do Sporting, que luta por títulos em praticamente todas as modalidades. Isso tem que ser, obviamente, baseado numa área de scouting muito forte, mas o palavreado daquela medida pareceu muito, entre aspas, o que é que a gente pode pôr aqui mais dentro para encher chouriços, mas que se calhar não faz grande sentido. A ideia é interessante,
mas aquela parte de haver um representante de cada modalidade para haver uma coordenação entre todas as modalidades. O que é que o scouting do futsal deve estar coordenado com o scouting do handball, por exemplo? Vimos um jogador de handball que com jeitinho pode dar uma perninha no futsal também. Não faz Sim. sentido, pareceu só para não ficar ali só ter um gabinete de scouting para as modalidades. Isto é pouco, temos que encher um bocadinho mais. Então põe isto. De repente tinhas Mas o que- Salvador no futebol. É Não dava isso, jeito. põe essa frase para encher, mas se pensares um bocadinho não faz sentido nenhum. E depois, entrando aqui, lá está, um bocadinho em desacordo convosco, tu falaste aí do gabinete do provedor do sócio. É assim, eu sei que o nosso site, como eu disse há pouco, não é o site mais atual do mundo e mais user-friendly do mundo, o que leva a crer que o Sporting também não é propriamente o clube que está na vanguarda da tecnologia, mas eu não sei se vocês não, neste caso tu, Mário, que foste tu que levantaste este ponto do provedor do sócio para os sócios poderem dar sugestões ou críticas ou whatever. Não sei se vocês estão a par de uma ferramenta que foi inventada há 2 anos que se chama e-mail, que dá para enviar para lá esse tipo de coisas. Epá, Haver um ok. gabinete Cai em saco do roto, não é? provedor do sócio. Claro que iria sempre pensar que roto, mandares um mail sem resposta. A ideia aqui era haver um. O provedor do sócio também pode ser um bocadinho saco roto. Sim. Eu vou entrar eu por aqui percebo. porque Eu percebo, mas eu isso vou entrar. aí é aquela coisa, a ideia é boa, depois se iria ser executada da melhor forma, eu também duvido muito, mesmo É que o Bruno boa. Sá ganhasse, duvido. Eu estou um bocadinho mais atrás. É boa. Não sei se é. E toco neste ponto porque eu acho que é algo que O está. fundo dela é boa, o fundo só, por exemplo, o fundo. Na tua opinião, na minha não. E eu vou explicar porquê. Porque não vou dizer em todas, porque acho que há medidas que não estão dentro deste chapéu que eu vou mencionar agora. Acho que há medidas que fazem sentido, mas em várias medidas destes 20 pontos, creio que eram 20 pontos do Bruno Sá, há um cheirinho muito grande a populismo que eu não gosto. E Sim, é um além pouco, desse cheirinho Não, muito mas grande, eu concordo. e além desse cheirinho muito grande a populismo, cheira muito a querer voltar aos maus velhos tempos do Sporting, em que o Sporting era gerido de fora para dentro. Que é Ângelo, concordo. tudo o que se decide no Sporting tem que passar pelos sócios. Eu dou aqui alguns exemplos das medidas do Bruno Sá. Naming das portas, Sim, que tem que ser Sim. os sócios a decidir o naming das portas. sim. Se vamos discutir isto, acho que o Bruno Sá primeiro tem que se chegar à frente e dizer: há aqui nomes que eu não concordo que sejam corretos para as portas do Sporting. Também não percebo muito bem essa medida, sim. Eu não estou a ver nenhum nome que seja chocante, não é? Percebo, Para Ângelo, estar numa- concordo. E até te digo mais, vou-te dar razão e caí nesse populismo. Caí, admito. Também estou aqui também para admitir a minha fraqueza. Caí. Pá, um bom populismo, às Pois. vezes nós caímos. Todos nós somos Pronto. humanos, pá. É verdade, Depois, É verdade, mas esse concordo. ponto 1 é verdade. Agora estava a Concordo. ouvir e concordo contigo. Concordo com o Ricardo quando ele fala dos núcleos. Acho que, por exemplo, o Benfica, já no tempo do Luís Filipe Vieira, conseguia aproveitar e usar, entre aspas, muito bem os núcleos e fazer várias campanhas, por assim dizer, em núcleos. Por exemplo, haver qualquer celebração não tinha que ser centralizada em Lisboa, no estádio, na academia ou o que fosse. Era sempre celebrada em núcleos, entre aspas, aleatórios por todo o país, e eu acho que isso era algo que a direção do Sporting, seja Frederico Varandas, seja Bruno Sá, seja outro qualquer, acho que podia melhorar, acho que podia aproveitar para descentralizar um pouco estes eventos, por assim dizer. Nós temos sempre aquele evento em Leiria, mas acho que poderia ser dinamizado até para alguns núcleos mais no norte, em que não há tanto contacto. Acho que isso era um ponto, sem dúvida, a melhorar. Já discordo completamente da parte da reunião com os grupos organizados de adeptos. Vamos reunir com grupos organizados de adeptos porque se é verdade que, inquestionavelmente, eles são os principais responsáveis pelo ambiente de apoio à equipa dentro do estádio e mais importante do que em Alvalade, até fora de Alvalade, também não podemos esquecer que são eles que em quase
quase todos os problemas que o Sporting tem, nomeadamente com a UEFA, em competições europeias, castigos, porque andam a brincar com tochas e fuminhos, também vêm dos grupos organizados de adeptos. E não sei se deve dar esta atenção ou este prémio, por assim dizer, a esses grupos, se também não se sabem comportar quando devem, nem consigo perceber qual é o objetivo dessa reaproximação, muito honestamente. Depois também toca ali no ponto, e este acho que foi o que me chocou mais, fim da cultura do medo e do castigo. Nós estamos a par de algum cenário que um Sim. adepto ou um sócio tenha Também não sido percebi muito bem esse ponto. coagido ou honesto. castigado ou sofrido alguma represália injustificadamente? Não estou a par que isso tenha acontecido. Não estou a par de alguém ir ao Alvalade e estar de alguma forma limitado naquilo que pode dizer ou fazer dentro das leis, como é óbvio. Portanto, são estes pontos que ao longo destes 20 pontos, passa a redundância do programa do Bruno Sá, em que volta a dizer, há ali coisas que fazem todo o sentido, e mencionámos aqui, mas o tom geral é muito, o clube é do povo, pá. E é Sim. verdade, mas o país também é do povo e tu não tens o país todo a votar em tudo o que se passa. Portanto, um clube também não deve ser assim, a meu ver. Sim, eu concordo. Tem aqui pontos que parece-me que são muito direcionados até mesmo para as claques. E esse aí que tu falaste da cultura do medo, por exemplo, vai um bocado daí, que é mais para membros de claques. Está um bocadinho direcionado para aí. E depois de facto, há aqui um bom populismo que eu admito mais uma vez, caí no ponto 1. Caí nesse bom populismo, porque o fundo parecia-me bom. Um gabinete para ouvir o gabinete de provedor de sócio. Parecia-me bom. Pá, no fundo parecia-me bom. Mas depois, de facto, tens razão. E não acho que funcionaria. Eu vou aqui 2 pontos negativos já agora, porque eu concordo contigo, que é reestruturar o gabinete de scouting, o 5º ponto, e o 7º, analisar e rever o modelo de formação. Para mim não faz qualquer sentido. Costuma-se dizer que a equipa que ganha não se mexe, não é? O Sporting tem estado bem nesses 2 pontos. Para quê? Sinceramente. Ainda Para quê? bem que falaste na formação, porque O modelo de formação e o gabinete de scouting. Para quê? O Sporting tem acho que hoje não faz sentido, exatamente. Não faz sentido. Aqui há 7, 8 anos faria, sem dúvida. O Sporting acho que hoje não faz. tem uma carregada de jovens da formação lançados na equipa com bons desempenhos, boas vendas. Portanto, não faz sentido. E depois, aqui esse ponto também é um pouco populista. O 6º, estruturar a unidade de performance. Porquê que esse ponto é populista? Porque esse ponto aparece agora por causa das carregadas lesões do Sporting. Só que reestruturar a unidade de performance não vai resolver nada. Não vai resolver nada. E mais, não só Bruno Sá não apresentou aqui, por exemplo, provas que teria de apresentar, como as inúmeras lesões são por responsabilidade do preparador físico, da equipa médica, porque muitas lesões são as lesões de jogo, não tem nada a ver com o preparador físico, mas teria de elaborar muito mais esse ponto para dizer, ok, temos aqui, não é só dizer vamos mudar a unidade de performance porque sim, porque temos lesões. Quer dizer, teria de elaborar mais esse ponto, como existem sim estudos no futebol que provam que quando tu mudas o preparador físico, aumentam as lesões nas equipas. Portanto, eu não sei. Então, desculpa estar a interromper, e não, força. Depois também passar para o Ricardo. Em tom de brincadeira, esta medida pareceu tirada do programa de Manuel João Vieira para as presidenciais, que é se eu for eleito vou proibir as doenças. E Bruno Sá, se for eleito, vai proibir as lesões. Se houver vinho canalizado nos núcleos, por mim tem meu voto. Não, mas pronto, é isso. Agora, Ricardo, os teus pontos no lado mais negativo. Antes de mais, pronto, que as pessoas depois também pensem que estamos só aqui a atacar o programa não estamos a atacar nada, que nós ainda vamos ao Frederico Varandas. Exatamente, e também lá iremos. Vamos a começar por Bruno Sá, calma. Exato, e depois lá iremos ao Frederico Varandas. Mas antes de mais, só dizer que eu fiquei contente quando apareceu a candidatura dele, até porque houve ali alguma hesitação e pensava-se que... Não, já vamos aí, Ricardo. Quero que vás aí agora aos pontos. Ok, então, pensando na questão dos pontos negativos, ou menos positivos, por assim dizer, pronto, eu acho que há aqui, vocês falarem em populismo, eu acho que também há aqui, pronto, pouco detalhe em alguns destes pontos, para uma pessoa perceber exatamente o que é que está a ser pensado.
e também acho que são alguns pontos aqui que parecem pouco execuíveis, pouco práticos. Pronto, mesmo esta questão do gabinete do provedor de sócio, e depois também o gabinete da ADN também achei um bocado estranho criar um gabinete só para transmitir aos atletas valores. Há aqui uma série de gabinetes para serem criados, não sei até que ponto isto terá alguma mais-valia para o clube. Depois também, um ponto também o que eu achei um bocado estranho foi o ponto 10, a implementação de uma política de prémios. Eu por acaso acho que no passado nós somos um bocadinho ingratos para alguns atletas que passaram pelo nosso clube. Alguns atletas que saíram e que não tiveram o reconhecimento que deviam. Mas ultimamente, por acaso, eu até acho que isso tem sido uma coisa, mérito a quem o fez, têm sido homenageados e têm sido quase sempre a bem, ou sempre a bem, do Sim, clube. Por aliás, isso, para o Bruno não Sá, percebo parece muito que bem. eu até sugiro o nome Prémios Stromp. Acho que fica no ouvido, não é? O que é que acha? Pronto, exatamente. É uma E cena mesmo nova. aqui, política de prémios, também não percebo muito bem. Sim. Prémio, pronto, epá, acho que também não entendo muito bem esta parte. E depois também, concordando com o que também foi aqui falado do ponto 17, fim da cultura do medo e do castigo. E pá, eu acho que sinceramente isto terá se calhar eventualmente a ver com alguns grupos específicos de sócios, não sei, ou com algumas áreas específicas e que se calhar nós até desconhecemos, não sei, porque a verdade é que eu tenho ido sempre que posso ao Alvalade e sempre que posso estou presente e não tenho notado num clima de cultura de medo e de castigo. Nós tivemos aquela fase muito complicada do pós-Alcochete, mas entretanto acho que hoje em dia o clima está bastante pacífico, não percebo muito bem, mas pronto, no geral, pronto, aqui é verdade, estava agora também ainda aqui a olhar um bocado aquele ponto 7, analisar e rever o modelo de formação. Também não percebo muito bem, até mesmo pelo detalhe que é aqui dado, pronto, acho que há aqui pontos que acho que são pouco execuíveis. Esse ponto é o que vai aparecer sempre porque é o que também grande parte dos adeptos e sócios gostam de ver, é a formação. Sim, É, isso, sim. isso, isso soa sempre bem. Sim, tens sempre a falar da formação. exatamente. Ainda mais no Sporting, não é? Exatamente. Muito bem. Agora vamos aqui a um comentário mais geral ao candidato Bruno Sá. Falámos de uma candidatura que avançou quase a um mês das eleições, que se por um lado eu saúdo a iniciativa e sentia que era bom um candidato, como já tinha falado aqui anteriormente, por outro essa candidatura está obviamente assente nos joelhos, porque na minha opinião para ocupares uma presidência, seja do que for, precisas de pelo menos um ano de preparação já com a decisão tomada e não um mês. Ainda assim destaco a agilidade dessa candidatura e no tempo que foi feito é até surpreendente. Do lado mais negativo, para mim, é a comunicação nas redes, nomeadamente no Twitter. A conta do Bruno Sá partilhou ali uma sondagem de uma página do Sporting como se fosse uma sondagem fidedigna. Ali uma vibe, lá está, falámos aqui muito de populismo, teve ali uma vibe da André Ventura e com até uma postura desde o início muito de ataque à direção atual, o que para mim é sempre um erro. Qualquer pessoa que se queira opor a Frederico Varandas ou a uma direção com sucesso tem de se focar apenas em si e não de ataque, porque o ataque só funciona quando a direção não teve resultados. Pois alguns são debates clássicos das claques, mas até agora pouca discussão construtiva, ainda que existam pontos que podem e devem ser analisados pela direção atual, se ganhar, obviamente. Falámos daqui até alguns deles. Ângelo, o que é que tens a dizer de uma forma geral sobre o Bruno Sá? Embora acho que tenha ficado claro aqui da minha intervenção que há mais pontos com que eu discordo do que aqueles com que eu concordo, tenho a certeza que é de saudar esta candidatura para ver algum pluralismo, por assim dizer. Acho que seria mau ter uma eleição apenas com a lista de Frederico Varandas a concorrer. Acho que toda a gente deve ter uma alternativa para votar. Acho que lá está, é uma candidatura que está, entre aspas, condenada ao insucesso, até pelo sucesso que o Frederico Varandas teve neste mandato. Acho que o próprio Bruno Sá, evidentemente, sabe disso, e isto só diz bem dele, atenção, em termos de disponibilidade que o próprio tem para concorrer a umas eleições em que à partida não vai ganhar, né, diria eu. Predispor-se a isso, eu acho que é um excelente indicador de sportinguismo, por assim dizer, por parte do Bruno Sá, porque dá essa possibilidade a qualquer sócio votar noutra pessoa, noutra lista, que não na lista de Frederico Varandas, e isso é de salutar, mas
lá está, é uma candidatura um bocadinho em cima do joelho, como estavas a dizer, até agravada pelo facto de ser de uma pessoa que, pelo menos a priori, não terá grande experiência em dirigismo desportivo, pelo menos à dimensão do Sporting. Ainda assim, lá está, tem todo o direito, tem todo o mérito para esta candidatura. Espero que a campanha e que tudo corra bem para a candidatura de Bruno Sá, embora lá está, tenha aqui pontos em que eu acho que seria muito mau o Sporting voltar a ser um clube gerido de uma forma que já foi no passado e que não trouxe bons resultados, e que eu acho que está um bocadinho esplanada em todos os pontos desta candidatura. Ricardo, o que tens a dizer? Olha, eu sinceramente fiquei contente quando vi que, pronto, que o Frederico Varandas ia ter um bocadinho de concorrência, embora, como se sabe, seja quase impossível na fase em que nos encontramos de alguém lhe fazer assim alguma moça, não é? E reparei que houve ali alguma hesitação, o próprio Bruno Sá até publicitou isso mesmo, que ele estava a ser incentivado a avançar. Eu até pensei que ele não fosse avançar e depois avançou e eu fiquei contente e acho que haver uma lista única não ia beneficiar nada ao Sporting. Pronto, e acho que, até vendo aqui um bocado a candidatura Bruno Sá, acho que ele, antes de mais, provou e prova, não é? Com a coragem que teve em assumir esta candidatura, que é um grande sportinguista, e que acho que até tem ideias boas. Eu, por exemplo, estive em Moreira de Cónegos agora recentemente e vi que ele esteve lá também a ver o jogo e esteve lá perto dos adeptos e gostei de ver ali ele a conversar com os adeptos e pronto, a trocarem ideias e tudo mais. Agora, pronto, também acho que é nítido que esta candidatura foi feita assim um bocadinho em cima da hora, falta-lhe, acho que é também, pronto, é normal, bastante experiência neste tipo de cargos de dirigismo em gestão desportiva, de elite e assim deste alto nível. E pronto, há bocado falámos de populismo, eu acho que ele também tem, pronto, há ali se calhar algum desfazamento da realidade, porque dá um bocado a sensação que as coisas não estão nada bem e é um bocado aquela questão do em 2030 será tarde demais também. Pronto, as coisas acho que estamos numa fase que não é preciso ter esse tipo de preocupação, mas ao mesmo tempo também não sei até se depois em 2030 ou mais para a frente ele não poderá ter mais hipóteses nesta fase. Eu acho que é só bom haver concorrência e não sei se haverá um debate, pelo menos fala-se que poderá haver um debate. Acho que era bom ver essa troca de argumentos e acho que é bom para o clube. Sim. Vamos agora até ao atual presidente, Frederico Varandas, 46 anos, eleito em 2018, vai agora para a terceira candidatura. Frederico Varandas não apresenta um programa propriamente dito, recupera o projeto já apresentado em setembro de 2024, intitulado Future is Coming, um plano estratégico de 2024-2034. Nós na altura já falámos desse projeto, não vamos voltar a ele, mas é um projeto focado em melhorias estruturais, como as melhorias já realizadas no estádio e muito virado para o negócio do clube. Nesse último mandato, Frederico Varandas assume-se como o presidente mais titulado do Sporting, consegue um bicampeonato, algo que não acontecia há 73 anos, e uma dobradinha que também não se via em Alvalade desde 2002. Ainda coloca em marcha as obras do José Alvalade, fechando finalmente o fosso e a recompra do Alvaláxia. Nas modalidades, o Sporting tem um crescimento notório no handball, do outro lado existe uma quebra da hegemonia no futsal no campeonato e um desnorte no feminino, futsal e no futebol feminino, também continua-se sem perceber muito bem o projeto. Ângelo, desses últimos anos, pontos negativos? É complicado conseguir identificar outros pontos negativos que não esses que mencionaste, nomeadamente ligados ao desporto feminino. Acho que o Frederico Varandas teve um mandato muito, muito positivo, acho que mais positivo até do que o próprio podia estar à espera. Ele melhorou bastante em alguns pontos que acho que eram aqueles mais negativos que se lhe apontavam ao início, nomeadamente a comunicação, em que era sempre um bocadinho, vou aqui usar uma palavra se calhar um bocadinho dura, mas um bocadinho frouxa, por assim dizer, e agora está, não digo que esteja perfeita, mas evoluiu imenso. A ideia de modernizar o estádio, toda aquela experiência de dia de jogo, a cidade de Sporting, o branding do clube. O clube hoje em dia é muito mais interventivo em redes sociais e até em branding para o exterior, e isso é muito importante nos dias de hoje, porque
move muito, muito dinheiro, e eu acho que foi um investimento muito inteligente por parte desta direção. Não sei se por ideia de Frederico Varandas, mas por alguém colocado na direção por Frederico Varandas, portanto o mérito também em parte será dele. Como pontos negativos, aqui é um bocado o paralelo para o Bruno Sá. Aquilo que identifiquei como positivo no programa de Bruno Sá tem que ser por consequência aquilo que de negativo identifico neste projeto de Frederico Varandas. Não me vou repetir em relação ao site e aplicação, porque não é um problema que tenha nascido com Frederico Varandas, mas, por exemplo, acho que teria sido mais vantajoso para o clube, e aqui quando digo clube estou a mencionar apenas a questão do futebol, que acaba por ser também, entre aspas, o mais importante. Se calhar teria sido mais vantajoso para o clube em termos desportivos, se calhar não ter havido um investimento tão grande à volta do estádio e do branding, e algum desse dinheiro ter sido canalizado já à cabeça para a academia, porque acho que lá está, não é uma coisa que te vai trazer a visibilidade e os likes e os patrocínios que este investimento e modernização do estádio trazem, obviamente, mas acho que iria contribuir bastante, não no imediato, mas a médio e longo prazo, no sucesso desportivo. Acho que a academia está a precisar urgentemente de melhorias e de investimento, e acho que se este investimento que tivemos, que foi bastante elevado, pudesse ser, se calhar, não diria 50-50, mas 70-30 entre aquilo que foi e canalizar algum para a academia, acho que tinha sido mais avisado, por assim dizer, por parte desta direção para o clube. Ricardo, pontos negativos. Pronto, é assim, nós estamos a viver uma fase que nunca tínhamos vivido, não é? Não sei, se calhar nos anos 50, e pronto, a nível do sucesso desportivo, por isso os pontos negativos não podem ser assim tantos ou assim tão relevantes, mas a verdade é que há coisas que podiam estar a correr melhor. Já falámos da questão do site e da aplicação, também já comentei a questão da compra de bilhetes, que é sempre uma coisa muito complicada, mas também me lembrei da questão que muitas vezes há entre a disparidade entre o número de bilhetes vendidos e a assistência no estádio. Porque há muitas vezes aquelas notícias Sim. de que o estádio está esgotado, logo precocemente, e depois uma pessoa vai ver o jogo ou ver depois o relato e vê que há imensos lugares vazios. E não sei, há aí alguma coisa, a questão das pessoas que não usam Gamebox, há aí alguma coisa que se calhar não está assim muito bem feita. Pronto, o Frederico Varandas, desde o início que começou ali um bocado com aquela parte da comunicação, sempre foi ali uma parte complicada, tem vindo a melhorar, é um facto, mas ao mesmo tempo às vezes também parece, lá está, há bocado falámos na questão dos núcleos e tudo mais, parece que às vezes há ali uma falta de proximidade com os adeptos, parece que também há pouca disponibilidade às vezes do presidente falar, a não ser na Sporting TV, que eu tenho conhecimento de outros podcasts e outras pessoas que tentaram convidar o Frederico Varandas para falar numa outra ocasião e não tem sido fácil. Não sei se também é uma questão de proteção dele próprio e do clube, e também, claro, verdade seja dita que nós também tivemos já no passado alguns presidentes que tinham uma relação se calhar demasiado próxima com os adeptos e eram se calhar também um bocado presidentes adeptos e também não correu muito bem. Por isso eu até consigo perceber um bocado essa parte. Mas pronto, há bocado também falámos da questão da parte feminina, do futebol Sim. feminino e tudo mais, Sim. mas também não há assim tanto a apontar, acho Muito eu. bem. E Ângelo, rapidamente, pontos positivos. Eu acho que pontos positivos falam por si, né? Acho que não há muito a dizer. Esta direção, não só as melhorias visíveis no estádio, como eu estava a dizer, não estou só a dizer estéticas, mas mesmo em termos de experiência e de conforto, acho que eram super, super urgentes. E depois aquilo que ao fim do dia é o mais importante para o adepto comum, que é o sucesso desportivo. Nós podemos passar a vida a falar de termos o estádio mais moderno do mundo, financeiramente estarmos muito melhor do que estávamos há uns anos. Se isso não é acompanhado por sucesso desportivo, e nomeadamente no futebol, poucas direções, para não dizer nenhumas, sobreviveriam. E o Frederico Varandas e a sua direção acho que foram muito inteligentes no sentido de primeiro atingiram o sucesso desportivo, e sucesso desportivo no futebol que não se via há imenso tempo, infelizmente, para os lados de Alvalade, e depois
tendo como folga, por assim dizer, esse sucesso, investiram naquilo que também identificaram como algo necessário de se fazer e que eu concordo. Em termos de, lá está, de sucesso desportivo, nomeadamente no futebol, acho que o próprio Frederico Varandas não estava à espera de ter tanto sucesso tão rapidamente, principalmente por ter tido alguns percalços pelo caminho, e para mim são de realçar as saídas de Ruben Amorim, as saídas de Hugo Viana, as saídas de muitos jogadores importantes em termos desportivos e principalmente de balneário, que não estavam propriamente salvaguardadas. Aqui à cabeça penso em Coates e Paulinho, por exemplo, Sim. que acho que caíram um bocado como surpresa, por assim dizer, quando aconteceram. E basta olhar para o plantel atual. Eu estive a ver isso há pouco, eu acho que só 4 jogadores ou 5 jogadores é que estiveram nos 3 títulos de Frederico Varandas, portanto poder-se-á perder um pouco Para fechar, Ângelo. dessa mística, e o Frederico Varandas tem conseguido reinventar-se e manter o sucesso desportivo mesmo depois de todas estes percalços que encontrou pelo caminho, e acho que isso é de líder, muito sinceramente. Ricardo, tu, que tens a dizer pontos positivos? Assim, às vezes costuma-se dizer que contra factos não há argumentos, e não é o facto de termos tido tantos títulos nos últimos anos que também vai dar carta branca para o presidente do nosso clube fazer o que bem lhe apetece. Mas a verdade é que, por alguma coisa, ele é o presidente mais titulado de sempre, e tendo em conta tudo o que se passou em 2018, com o ataque ao Alcochete, etc. E eu na altura lembro de até pensar que iríamos realmente demorar muitos anos a conseguir recuperar, e as coisas felizmente aconteceram muito mais rapidamente. E não é só até a nível do futebol, mesmo das modalidades, né? Neste momento então temos uma equipa de handball que é fabulosa. No futsal, ok, temos perdido aqui um bocadinho agora da hegemonia, mas temos sido sempre muito competitivos. No hockey também, ou seja, mesmo às vezes com o menor orçamento que os rivais conseguimos ser competitivos e ganhar títulos, e isso tem que ser dado o mérito. E mesmo até a nível de estabilidade financeira, com a recompra das MOCs, a recompra da Alvaláxia e tudo mais, acho que temos mostrado que estamos com uma saúde financeira assinalável. Lembrar-me também da questão do estádio, que antigamente até era uma questão que nos fazia alguma confusão, um estádio que era todo às cores, e até brincavam com a questão dos azulejos e do amarelo e disto e daquilo, aquilo outro, e hoje em dia, com o fecho do fosso, com as pinturas quase tudo a verde e tudo mais, dá gosto de olhar para o nosso estádio. Por isso, acho que no campo geral, pá, gosto ou não da pessoa Frederico Varandas, a verdade é que ele tem feito um grande trabalho. Muito bem. E é isso. Tentámos aqui ser isentos, mas já é isso. Quando se dá a opinião, deixa-se logo de ser isento. Mas foi esse o nosso comentário aos 2 candidatos. Eu apelo ao voto, se puderem, votem naquele que acham que vai trazer o melhor para o clube. Não se deixem ficar em casa, porque se acham que o Bruno Sá é o melhor para o Sporting, vão lá votar, mesmo que, lá está, à partida não vai ganhar, mas não estejam nessa aí, ele vai perder. Não, vão lá, votem, e se querem Frederico Varandas também que continue no Sporting, vão lá votar. Não é porque já toda a gente dá a vitória como garantida, né? Uma pessoa ficar em casa sentadinha. Se puderem, vão lá votar, que é, penso eu, agora dia 14 desse mês. Onde é que se vê? 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 Palavras para quê? Já toda a gente sabe onde é que se vê. A emoção do desporto está aqui e já todos sabem onde é que se vê. Onde é que se vê? É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. Adere já na tua box. E é isso, mais um podcast. Obrigado, Ricardo, aí pela tua participação. Obrigado, foi um prazer, e espero estar cá muitas mais vezes. É isso, e também já agora esclarecer, o podcast não vai passar a ser a 3, vamos fazer aqui se calhar uma rotação de duplas. Pode haver aí momentos, podemos fazer os 3, mas por norma vamos manter aqui a 2, só depois o Ricardo poderá participar aqui mais vezes, seja comigo ou com o Ângelo. Também deixar claro que as portas do Leão Sofá continuam abertas, portanto não foi do género, agora está aqui o Ricardo, o novo Leão, portanto não, continua. Se quiserem mandar aí um mail, quiserem vir para aqui, estão à vontade. Portanto, continuamos aí com as portas abertas para vocês.
E é isso. Ângelo, também obrigado pela tua participação aí. É isso, agradecer ao Ricardo por esta participação. A meu ver, correu muito bem. Vou deixar também aqui a quem nos ouve para dar aí feedback também sobre esta participação do Ricardo. E, portanto, mais uma vez, obrigado, Mário. Obrigado, Ricardo. E obrigado, Leões. E até para a semana. É isso. Leões, uma boa semana e até ao próximo jogo. Isto é leão de sofá. Aconteça o que acontecer, seja uma semana boa ou má, estamos sempre cá. Leão de sofá.